Quando nós falamos de contrato de trabalho, é preciso diferenciar o que é uma relação de emprego do que é uma relação de trabalho comum. E na relação de emprego, existem alguns elementos que caracterizam especificamente um vínculo de emprego. De um lado, no artigo 2º da CLT, nós temos as características do empregador. De outro, no artigo 3º, nós temos as características do empregado. O empregador é aquela pessoa que dirige o trabalho do subordinado, assalaria, ou seja, paga os salários e organiza a atividade produtiva. É o empregador quem assume os riscos do negócio. E esse aqui é um elemento essencial, porque muitas vezes uma relação entre um trabalhador empregado e um trabalhador autônomo consegue ser diferenciada pela existência de riscos na atividade ou não. De outro lado, nós temos o trabalhador, a definição do trabalhador empregado no artigo 3º. E quem é o empregado? A pessoa física que trabalha com pessoalidade, habitualmente, mediante pagamento de salário e com subordinação. Então, esses 5 elementos formam o conceito de empregado e que vão ser avaliados na prática, se eles estiverem presentes. Todos. Então, nós temos uma relação de emprego. Se faltar um deles, a relação de emprego é afastada e aí passa a ser alguma outra forma de trabalho. Por isso, o mais importante no momento de se definir uma relação de emprego é saber o modo como o trabalho era realizado. Então, a pessoalidade é um dos elementos principais, significa que aquele contrato foi feito especificamente com o trabalhador e só ele pode realizar o trabalho contratado. Ou seja, se eu sou empregado de alguém, eu não posso pedir para um irmão, um primo ou um colega me substituir naquele dia. Essa é uma decisão única e exclusivamente da empresa. Um segundo elemento que é considerado essencial é a existência do pagamento de salário, porque a intenção das partes no momento da contratação é que esse trabalho seja realizado e, em contrapartida, ele seja remunerado. Então, existe aqui a obrigação de pagamento de salários. Isso faz com que o trabalho de empregado se diferencie de um trabalho trabalho voluntário, por exemplo, em que aí sim o trabalho é realizado gratuitamente. Um terceiro elemento importante é a habitualidade, ou seja, este não pode ser um trabalho eventual. Então, o que é um trabalho eventual? Aquele que é realizado apenas de vez em quando, sem nenhuma regularidade firmada. O trabalho de um jardineiro, o trabalho de um eletricista, um trabalho de encanador que você chama para consertar alguma coisa em sua casa, né? Então, a habitualidade significa isso. Existe uma periodicidade, pelo menos pré-determinada ou pré-estabelecida, de que aquilo vai se repetir. Não precisa ser todo dia, mas precisa ser recorrente. E o último elemento considerado o mais importante de todos é a subordinação jurídica. E a subordinação significa que, juridicamente, ou seja, por meio de um contrato, que tem as suas cláusulas e regras específicas, o trabalhador concorda em colocar à disposição do empregador a sua força de trabalho. Portanto, o empregador concorda que a sua força de trabalho vai ser utilizada conforme a necessidade produtiva do empregador. Vejam que aqui os elementos de organização da atividade produtiva de um lado, gestão e direção do lado do empregador, correspondem a essa subordinação jurídica que é uma característica do empregado. A reunião de todos esses elementos é que caracteriza a relação de emprego. E com isso nós conseguimos diferenciar a relação de emprego de outras formas de trabalho que não são o trabalho com vínculo de emprego. Tudo, por exemplo, do trabalho autônomo. Quando se discute se alguém é empregado ou não, o objetivo é justamente esse: saber se esses elementos estão presentes ou não, se ele é um empregado
e deve ter a sua carteira de trabalho anotada com todos os direitos ou não. O que a gente vai estudar ao longo desse curso são direitos dos trabalhadores empregados e não dos outros. Eventualmente eu vou pontuar questões que não tratam de empregados, mas aí eu aviso especificamente no momento oportuno.